1917 está sendo a grande surpresa das premiações cinematográficas de 2020. O filme britânico que estreou em dezembro lá fora foi dirigido por Sam Mendes, o mesmo diretor de 007 Skyfall e 007 Spectre. O filme conta uma história baseada em fatos reais de dois soldados britânicos no meio da Primeira Guerra Mundial, que têm uma importante mensagem a ser entregue para outro pelotão, para que assim milhares de vidas aliadas sejam salvas. O filme, então, se passa nessa jornada sendo contada, entre aspas, em tempo real, desses dois soldados correndo contra o tempo no meio do conflito da Primeira Guerra. Apesar de não ser de fato em tempo real a história, a narrativa chega muito perto disso, pois esse é um filme inteiramente em plano sequência. E caso você não saiba o que é, plano é o quadro que está sendo mostrado, é a posição que colocaram a câmera. Por exemplo, aqui se tem um plano e aqui outro. O plano sequência é quando a câmera vai de um ponto A ao ponto B. Desde que o filme começa, a câmera acompanha os atores sem corte. O espectador acompanha passo a passo dos personagens, do pelotão que eles estão alocados até o pelotão que eles precisam entregar a mensagem. A câmera vai com eles a cada passo e a cada cenários novos. Onde a escolha de contar essa história dessa forma não foi só porque é um formato complicado e isso atrairia as indicações técnicas. Não foi só uma escolha para impressionar a academia, digamos assim, mas mescla com a proposta da história, que é uma narrativa muito tensa. São dois soldados britânicos que têm que passar por território alemão no meio da Primeira Guerra, ou seja, eles podem morrer a qualquer momento. Então, quando você escolhe contar essa história em plano sequência, que tem que obrigatoriamente acompanhar esses dois personagens, você perde a liberdade do cinema de contar histórias paralelas e de mostrar mais do que os personagens estão vendo. O espectador fica preso na visão desses dois personagens. E assim como eles, você não sabe o que vai acontecer. Onde, como visualmente já temos uma tensão, para mim, as músicas escolhidas ficaram um pouco exageradas. O som às vezes ficava muito alto para dar tensão, só que ficava muito óbvio que essa era a intenção deles, e me tirava um pouco dessa imersão do filme, mas isso ficou longe de estragar a experiência. Pelo que eu vi, esse filme foi baseado nas histórias que o Sam Mendes, diretor, ouvia do seu avô, o qual, mais uma vez, a escolha do plano sequência cria essa sensação de ser uma história contada por alguém, porque o espectador está acompanhando aquele dia daqueles soldados, vendo as dificuldades deles e daqueles que estão à sua volta, não tendo como não ter empatia para com eles. O qual, apesar desse filme, entre aspas, não ter uma montagem, visto que eles não têm, entre aspas, cortes para encaixar e montar, foi um longa que teve muito ritmo e dinamismo. Um filme em plano sequência pode ficar monótono se não variar a velocidade da câmera, mas 1917 acompanha os momentos dos soldados de acordo com a situação. Quando eles chegam em uma casa abandonada, ela vai mais devagar. Quando eles se veem em território inimigo, ela corre junto com eles. Quando era um momento de muito cuidado e tensão, a câmera fazia uma volta de 360 graus nos atores para enrolar e ficar mais tempo naquela situação. Foi um filme que, como montadora, me deu uma nova perspectiva, onde eu acho que quem tem mais uma certa noção de cinema, talvez aproveite um pouco melhor esse filme, porque sabe como foi complicado fazê-lo dessa forma e vê que foi bem feito. Onde eu acho que é por isso que ele foi tão indicado pelos prêmios pelo mundo. Um filme que talvez eu reassista e faça um vídeo mais longo e explicativo, porque realmente me impressionou. Eu sou Juliana e essa foi uma análise rápida de 1917, e até!